Nas sombras do passado, erguia-se um templo imponente, conhecido como o Primeiro Templo, um farol de fé e devoção no coração da antiga Jerusalém. Sob as ordens do rei Salomão, essa magnífica estrutura não era apenas uma maravilha arquitetônica, mas servia a um propósito espiritual profundo. Era um local sagrado onde os reinos divino e humano se encontravam. No cerne desse templo repousava a Arca da Aliança, um artefato de importância inestimável para os israelitas. Simbolizava a presença tangível de Deus entre seu povo e testemunhava a aliança entre Deus e Israel. O templo não era apenas uma construção, era o coração e a alma da vida religiosa israelita, uma prova de sua fé inabalável e uma representação de sua relação única com Deus. A eventual destruição desse templo sagrado não foi apenas a perda de uma estrutura, marcou uma mudança tectônica na paisagem espiritual e política da época. Compreender seu contexto e importância proporciona uma visão mais profunda das provações, da fé e da história dos israelitas. Em uma era antiga, surgiu um poderoso rei chamado Nabucodonosor. Sob seu domínio, Babilônia cresceu como um império poderoso sem igual na região. Nabucodonosor não era apenas um homem de ambição. Era um conquistador que via territórios não apenas como terras, mas como extensões da grandeza da Babilônia. Jerusalém, a joia brilhante dos judeus e lar do majestoso Templo de Salomão, não escapou da atenção de Nabucodonosor. Essa cidade sagrada, rica em história e fé, tornou-se um ponto focal para os desejos expansionistas do rei babilônico. Em pouco tempo, as forças de Nabucodonosor cercaram Jerusalém, uma demonstração poderosa da força da Babilônia contra o povo de Judá. A Bíblia nos conta que, em seus dias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, e ela se tornou seu servo por 3 anos. Então ele se virou e se rebelou contra ele. Em vez de destruir Jerusalém após o cerco inicial, Nabucodonosor escolheu uma abordagem mais estratégica. Fez com que os reis judeus seguissem suas ordens, controlando-os como marionetes. Embora ainda mantivessem o trono, precisavam jurar lealdade à Babilônia e seguir as ordens de Nabucodonosor. No entanto, a relação entre Babilônia e Jerusalém não durou pacificamente. Os reis judeus, inicialmente submissos, não estavam satisfeitos em serem simples marionetes. A rebelião fervilhava em seus corações, mas a força da Babilônia não era algo a ser subestimado. Quando Zedequias tornou-se rei, já havia atingido a idade de 21 anos. Após a revolta de Jeoiaquim, a Bíblia revela que Nabucodonosor instalou o jovem Zedequias no trono de Judá como seu rei marionete, a fim de manter seu poder. Crônicas 2, capítulo 36, verso 11 ao 20, conta sobre a maldade de Zedequias, que não deu ouvidos a Jeremias nem para com os outros mensageiros de Deus. Ele zombou e ignorou a mensagem divina, que advertia sobre as sérias consequências que aguardavam os israelitas se continuassem desobedecendo e se afastando dos mandamentos de Deus. Jeremias, em seu livro, faz uma referência assustadora a um lugar de adoração anterior que os israelitas haviam profanado. Deus lembra o que aconteceu com Shiloh devido à maldade do povo e adverte que o mesmo destino aguarda o templo em Jerusalém. Para os israelitas, o templo era o símbolo da presença de Deus, mas os profetas alertavam que nem mesmo essa estrutura sagrada permaneceria se a nação continuasse virando as costas ao seu Criador. O cerco final de Jerusalém é descrito em 2 Reis 25, verso 1 ao 3. No 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, no 10º dia do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém e a sitiou. Construiu um muro de cerco ao redor da cidade, que permaneceu sitiada até o 11º ano de Zedequias. A fome tornou-se tão severa que não havia comida para o povo. Nabucodonosor usou uma tática comum para conquistar cidades muradas, erguendo um muro de cerco. O objetivo era cercar a cidade, cortar todo o comércio e suprimentos, e eventualmente forçar os habitantes a se renderem devido à fome. Durante esse cerco, Zedequias foi capturado e executado, enquanto a cidade experimentava uma fome avassaladora. O relato continua descrevendo a cruel execução de Zedequias e o saque de Jerusalém. Após entrar na cidade, as forças babilônicas dirigiram-se diretamente ao marco mais sagrado de Jerusalém, o Templo de Salomão. Essa estrutura magnífica, construída como morada de Deus na terra,
foi saqueada e incendiada. No 7º dia do 5º mês, no 19º ano do reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial e oficial do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Cada edifício importante foi consumido pelas chamas. As muralhas que garantiam a segurança de Jerusalém foram destruídas, transformando a cidade em um local inseguro para seus habitantes. As ruínas permaneceram até serem reconstruídas pelos exilados que retornaram nos dias de Neemias. Nebuzaradã, o capitão da guarda, demoliu sistematicamente a cidade, queimando o palácio, edifícios-chave, derrubando as muralhas e destruindo o templo. Os babilônios, insatisfeitos com a destruição, saquearam o templo, levando consigo muitos de seus tesouros como espólio de sua vitória. Foi a ruína do magnífico templo de Salomão, não apenas a perda de uma construção, mas o símbolo dilacerante de uma aliança quebrada e de uma relação tensa entre Deus e seu povo. Essa destruição não foi apenas a perda de um edifício, foi o símbolo doloroso de uma aliança quebrada e de uma relação estremecida entre Deus e seu povo. No entanto, como a história posterior mostraria, foi também um testemunho do espírito indomável de uma nação e da misericórdia interminável de um Deus amoroso. Foi a terceira onda importante de cativeiro, levando o restante do povo, exceto os pobres da terra. Jeremias 52, verso 17 ao 23, detalha o saque do templo, com os babilônios levando os pilares de bronze, carros e o mar de bronze. Em meio às sombras da noite, o templo que outrora resplandecia como símbolo da glória de Deus e do orgulho de Israel, agora jazia em ruínas, consumido pelo fogo da conquista. O som das chamas ecoava como um lamento na cidade sagrada de Jerusalém. E assim, as antigas profecias se cumpriram. As advertências dos profetas ressoaram em cada pedra despedaçada. A Babilônia, um império em ascensão, não apenas destruiu fisicamente o templo, mas arrancou de seus alicerces os tesouros que testemunharam séculos de adoração. Entre os destroços, o povo de Israel testemunhou o colapso não apenas de uma estrutura física, mas da promessa divina que o templo representava. A aliança estava rompida e a cidade de Davi foi envolta em trevas. Enquanto os babilônios celebravam sua vitória, uma sombra de esperança persistia nas cinzas. Pois na história dos israelitas, as ruínas nunca foram o fim. O Deus que guiou Moisés através do deserto, que derrubou as muralhas de Jericó e que habitou no templo de Salomão, ainda estava tecendo seu plano misterioso. O destino de Israel estava entrelaçado com a misericórdia divina, e das cinzas de Jerusalém surgiria uma jornada de redenção. Longe foram os potes, as pás, as guarnições, as tigelas, as colheres e todos os utensílios de bronze com os quais os sacerdotes ministravam. As bacias, as panelas de fogo, as tigelas, as panelas, os candelabros, as colheres e as taças, tudo o que era de ouro sólido e tudo o que era de prata sólida, o capitão da guarda levou consigo. As 2 colunas, uma C, e as 12 bolas de bronze que estavam sob ela, e os carros que o rei Salomão tinha feito para a casa do Senhor. O bronze de todos esses artigos estava além da medida. Agora, em relação às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados. Uma linha de medição de 12 côvados poderia medir sua circunferência, e sua espessura era de 4 dedos. Era oca, com um capitel de bronze sobre ela. Esta foi a terceira e mais significativa onda de cativeiro. Da mesma maneira que os habitantes restantes foram levados como escravos para a Babilônia, as joias remanescentes do templo também foram levadas como resultado do julgamento de Deus. Jerusalém foi deixada em ruínas e foi saqueada minuciosamente. Embora o exército caldeu estivesse enfurecido com a resistência persistente dos judeus, eles não recorreram imediatamente a queimar e destruir tudo, como frequentemente acontece em tais situações. Em vez disso, esperaram algumas semanas, e Nebuzaradã recebeu a ordem de realizar a destruição final de Jerusalém. Apesar da paciência generosa de Deus e da concessão de tempo para o arrependimento, os corações do povo permaneceram endurecidos e relutantes em mudar. Portanto, o castigo foi executado em toda a sua extensão. Não é surpreendente que as casas do rei e dos grandes homens tenham sido incendiadas. No entanto,
É verdadeiramente surpreendente que a casa do Senhor também tenha sido destruída nessas chamas. Aquele lugar sagrado e belo, queimando em um evento trágico. Poderia ser possível que a casa que Davi tinha preparado e que foi construída por Salomão com enormes despesas, a mesma casa que era constantemente vigiada por Deus, 1 Reis 9, verso 3, pudesse ter sido salva do fogo? Não deve ser a prova de fogo contra os julgamentos de Deus. Deve ser reduzido a cinzas, e é provável que a arca dentro dela também seja destruída. Os inimigos, ao ouvirem sobre como os filisteus sofreram terrivelmente por maltratar a arca, estavam com muito medo de levá-la. Vários grandes homens são mortos a sangue frio, incluindo Seraías, o sumo sacerdote, que era pai de Esdras, como aparece em Esdras 7, verso 1. O segundo sacerdote, que oficiava por ele quando necessário, e os 3 porteiros do templo. O general do exército, 5 conselheiros privados, o secretário de guerra ou mestre de pagamentos do exército e 60 cavalheiros do país que se haviam escondido na cidade. Depois, nos anais da história, poucos momentos lançaram uma sombra tão longa e escura quanto a destruição do Templo de Salomão. Isso não foi apenas uma perda de tijolos e argamassa. As paredes que haviam protegido a cidade, as paredes que haviam testemunhado inúmeras histórias de fé, bravura e esperança, não existiam mais. Jerusalém, antes vibrante e agitada, agora estava destruída. Mas a destruição não terminou aí. Muitos dos judeus foram acorrentados e levados para longe de sua pátria. Eles foram forçados ao exílio na Babilônia, estranhos em uma terra estrangeira. Os ecos de seu lamento dilacerante podem ser sentidos no Salmo 137. Junto para os rios da Babilônia, ali nos sentamos, chorando quando nos lembramos de Sião. A memória de sua terra natal era um lembrete doloroso do que foi perdido. Este evento catastrófico não foi apenas uma destruição física. A alma da comunidade foi profundamente ferida. Como poderiam eles cantar a canção do Senhor em uma terra estrangeira? Sua dor era visível, e, no entanto, dentro dessa dor, as sementes da reflexão e transformação começaram a brotar. Sendo exilados de sua terra natal, as pessoas iniciaram um período profundo de busca interior. Perguntas sobre sua identidade, sua fé e seu relacionamento com Deus ocuparam seus pensamentos. Foi um momento em que voltaram às suas escrituras em busca de compreensão e orientação. Na ausência do templo físico, aprenderam a encontrar Deus de novas maneiras. Sinagogas começaram a surgir como lugares de adoração e estudo, e a essência de sua fé se voltou para o interior, tornando-se mais pessoal e reflexiva. A destruição do templo e o subsequente exílio levaram a uma evolução no pensamento e prática dos israelitas. As pessoas passaram a entender que sua conexão com Deus não estava restrita a um lugar ou edifício específico. Deus estava com eles, mesmo nas terras distantes da Babilônia. No final, a angústia e a desolação tornaram-se o crisol para uma consciência renovada. As lições aprendidas no exílio, a resiliência demonstrada e as visões espirituais adquiridas pavimentaram o caminho para o eventual retorno a Jerusalém e a reconstrução do segundo templo. A destruição do Templo de Salomão e o exílio na Babilônia permanecem capítulos sombrios na história, mas também servem como lembretes poderosos do espírito indomável do povo e de sua fé inabalável em Deus, mesmo nos tempos mais sombrios. A história do Templo de Salomão não é apenas uma história de perda, mas de esperança e renascimento. É como assistir a noite mais escura se transformar no amanhecer de um novo dia. Embora a destruição deste grandioso templo tenha sido um capítulo angustiante para os israelitas, não foi o fim de sua história. Na verdade, foi um novo começo. Os profetas, esses mensageiros escolhidos por Deus, não eram apenas portadores de más notícias. Mesmo ao advertirem os israelitas sobre a iminente destruição do templo, sussurravam mensagens de esperança. Imagine-os de pé no meio da multidão temerosa, levantando suas vozes não para espalhar o terror, mas para dar tranquilidade. Isaías, um desses profetas, falou de um rei chamado Ciro, dizendo: "Ele é meu pastor e realizará todo o meu prazer", até dizendo a Jerusalém: "Tu serás construída, e ao templo lançarei o teu fundamento." Isaías 44, verso 28. Em essência, Isaías estava dizendo que o templo se ergueria novamente.
E havia Jeremias outra fonte de esperança. Ele escreveu uma carta para os israelitas exilados, transmitindo as palavras de Deus. Pois eu conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de prosperidade e não de calamidade. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim e virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Jeremias 29, verso 10 ao 14. Aqui Deus estava fazendo uma promessa. O exílio não duraria para sempre, e os israelitas encontrariam o caminho de volta para casa. Fiel a essas profecias, o tempo do exílio chegou ao fim. Os israelitas retornaram à sua terra natal e reconstruíram seu templo sagrado. Este retorno do exílio e a reconstrução do segundo templo tornaram-se momentos definidores na história judaica. Eles significaram renascimento, resiliência e o vínculo duradouro entre Deus e seu povo. Em nossas próprias vidas, podemos enfrentar desafios que parecem sem esperança, momentos em que tudo o que valorizamos desmorona diante de nossos olhos. No entanto, assim como os israelitas encontraram esperança nas palavras dos profetas, também podemos encontrar esperança em sua história. Após cada tempestade, há um clarear; após cada fim, um novo começo aguarda. E assim como o segundo templo surgiu das cinzas do primeiro, também podemos reconstruir e encontrar esperança em nosso futuro. Oração. Pai Celestial, nos aproximamos de Ti hoje, lembrando da destruição do Templo de Salomão, um símbolo de Tua presença e testemunho de Tua glória entre Teu povo. Ao refletirmos sobre esse evento monumental, somos lembrados das estruturas terrenas temporárias, mas da natureza eterna de Teu amor e misericórdia. Senhor, para aqueles entre nós cujos próprios templos, sejam eles nossas casas, relacionamentos ou paz pessoal, enfrentaram destruição ou tumulto, traze conforto e cura. Assim como o Templo de Salomão foi reconstruído, renova e restaura os lugares quebrados em nossas vidas, tijolo por tijolo, momento a momento. Ensina-nos, ó Deus, a encontrar a verdadeira fundação em Ti, sabendo que enquanto edifícios podem ruir e situações podem mudar, Teu amor permanece inabalável. Que a história do Templo de Salomão seja um exemplo para nós, lembrando-nos da vulnerabilidade humana e da firmeza divina. Pedimos por Tua força para perseverar em nossas provações, sabedoria para buscar Tua face em todas as circunstâncias e fé para confiar em Teus planos, mesmo quando não podemos ver o caminho. Em Teu nome oramos. Amém.